Dois países, duas potências regionais e uma rivalidade que atravessa décadas. Israel e Irã estão no centro de uma das disputas geopolíticas mais complexas do Oriente Médio. Neste vídeo, vamos analisar o poder militar dessas nações, suas forças armadas, tecnologias, estratégias e o impacto que esse confronto pode ter na segurança global. Prepare-se para entender como a guerra da dissuasão e das ameaças molda o equilíbrio de forças na região. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Israel e Irã estão intensificando o confronto, colocando seu poder militar à prova. Os dois países passaram os últimos dias lançando uma onda de ataques aéreos que já mataram mais de 240 pessoas. De um lado, Israel diz que o programa nuclear iraniano é uma ameaça à sua existência e precisa ser eliminado. Do outro, o Irã afirma que ataques israelenses não ficarão impunes. Mas qual o poder de fogo de cada lado? E quais os desdobramentos de curto prazo desse conflito? Neste vídeo, eu explico a capacidade militar de Israel e do Irã. Os acontecimentos dos últimos dias já dão uma amostra da força de cada um. Em 13 de junho, Israel lançou o maior ataque contra o território iraniano das últimas décadas. Os alvos iniciais foram instalações nucleares iranianas e membros do alto escalão político-militar do país. Usinas nucleares, como a de Natanz, foram danificadas. E além de mais de 220 civis, foram mortos cientistas nucleares e líderes iranianos como Hossein Salami, chefe da poderosa Guarda Revolucionária, uma tropa de elite do governo iraniano. E também Mohammad Kazemi, que comandava a unidade de inteligência da Guarda Revolucionária. Segundo analistas, foi o maior golpe de Israel até agora à elite iraniana no poder. Nos dias seguintes, Israel passou a atacar edifícios governamentais e instalações energéticas e diz que assumiu o controle aéreo sobre a capital, Teherã. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, inclusive, deu a entender que os ataques israelenses podem desencadear levantes populares e levar à queda do regime de ayatollahs que vigora no Irã desde 1979. Could certainly be the result because the Iran regime is very weak. I think it's basically left with two things. It's plans to have atomic bombs and ballistic missiles. That's basically what Iran has. They certainly don't have the people. Amir Azimi, editor do serviço persa da BBC, diz que de fato muitos iranianos estão insatisfeitos com o estado da economia e com as restrições às suas liberdades. Mas ele explica que a aposta de Israel é bastante arriscada. Primeiro porque o poder iraniano ainda está fortemente consolidado nas Forças Armadas e na Guarda Revolucionária, ou seja, não seria fácil fazer esse regime colapsar. Segundo porque um eventual colapso pode colocar o Irã numa espiral de caos com desdobramentos imprevisíveis no Oriente Médio. Por enquanto, o regime tem mantido sua retórica forte contra Israel. هشدارهای پیش رو برای روزهای آینده شما. سرزمین‌های اشغالی را ترک کنید. چرا که به طور قطع در آینده برای شما قابل سکونت نخواهد بود. Drones e mísseis balísticos foram lançados contra cidades israelenses. Embora uma boa parte tenha sido interceptada pelos sistemas de defesa, os que caíram em cidades como Haifa e Tel Aviv deixaram 2 dezenas de mortos até agora. Iran's intention may have been to overwhelm Israel's defenses, and here it did. A residential neighborhood south of Tel Aviv caught up in this conflict. This is where the missile hit, completely destroying these houses, and there's a lot of damage all around here. Tudo indica que os dois lados se preparam para uma campanha militar prolongada. Vamos então ver qual o poder de cada um. Boa parte disso é mantido em segredo, mas centros de estudo, como o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, conseguem traçar algumas estimativas. O orçamento de defesa de Israel é mais que o dobro do iraniano, tanto em termos absolutos quanto proporcionalmente ao produto interno bruto. Por outro lado, o Irã é um país muito maior, com uma população quase 9 vezes maior do que a israelense e um número de tropas bem maior também. Entre membros do Exército, da Guarda Revolucionária e de grupos paramilitares, estima-se que o Irã tenha 600 mil soldados na ativa contra 170 mil de Israel. Israel sai na frente no que diz respeito à tecnologia. O país tem 340 aviões militares prontos para combate, uma vantagem em ataques aéreos de precisão. E tem também aviões capazes de escapar de radares e de ataques de helicópteros. Outra vantagem israelense são suas armas guiadas, capazes de atacar do alto com precisão. Esses equipamentos
armamentos parecem ter sido cruciais para alvejar figuras do alto escalão iraniano recentemente. E tem também o Mossad, serviço de inteligência conhecido no mundo todo, e que teve papel importante em localizar os cientistas e líderes militares mortos no ataque de Israel. O Irã, por sua vez, tem um número alto de aeronaves militares, 320, só que algumas delas foram fabricadas na década de 60, então não se sabe ao certo quantas estão prontas para combate. Mas a grande vantagem tecnológica de Israel é seu sofisticado sistema de defesa. O domo de ferro, mais conhecido dos escudos antimísseis de Israel, é projetado para interceptar foguetes de curto alcance, assim como projéteis e morteiros. Na prática, um sistema de radar detecta os disparos inimigos, calcula sua trajetória e lança um míssil para destruí-los. Já o estilingue de Davi foi criado para destruir foguetes de longo alcance, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos de médio ou longo alcance. Os sistemas Arrow 2 e Arrow 3 defendem contra mísseis balísticos de médio e longo alcance quando estão a até 2.400 quilômetros de distância. E esse sistema de defesa é crucial porque o programa de mísseis iraniano é considerado o maior e mais diverso do Oriente Médio e a principal arma do país contra Israel. Mas a Força Aérea Israelense diz ter conseguido destruir 1/3 dos lançadores de mísseis balísticos iranianos, cada um deles com a capacidade de fazer dezenas de disparos contra o território israelense. De qualquer modo, em 2022, os Estados Unidos estimaram que o Irã teria mais de 3.000 mísseis balísticos, que são mísseis de curto e longo alcance capazes de lançar armas convencionais ou nucleares. O que nos leva ao principal ponto deste vídeo, o programa nuclear de cada país. Acredita-se que Israel já tem as suas próprias armas nucleares, mas o país mantém o que é conhecido como uma política de ambiguidade intencional. Não nega nem confirma que tem esses armamentos. Um relatório de 2022 do Parlamento Britânico estimou que Israel tem um arsenal de 90 ogivas nucleares. Vamos ao Irã. Israel acusa o país de estar perto de desenvolver uma arma nuclear, algo que Teherã historicamente nega, alegando que seu programa nuclear tem fins pacíficos e civis. Só que vários organismos internacionais se preocupam com o aumento da produção iraniana de urânio enriquecido, um componente-chave para a bomba nuclear. Segundo esses organismos, seria um indicativo de que o programa iraniano teria sim fins bélicos. Deu para ver que uma escalada ainda maior nesse conflito pode ter consequências graves para os dois países, para toda a região e até para o mundo. E é preciso também levar em conta apoios externos, em particular a do principal aliado de Israel, os Estados Unidos. O presidente Donald Trump disse ter sabido com antecedência dos ataques israelenses contra o Irã em 13 de junho, mas destacou que as Forças Armadas americanas não tiveram participação. Ele disse, porém, que os Estados Unidos podem vir a se envolver no conflito. Depois, Trump instou o Irã a interromper o seu programa nuclear sob o risco de voltar a ser bombardeado por Israel. E numa postagem recente na rede Truth Social, ele afirmou que os dois lados precisam chegar a um acordo. Já o primeiro-ministro do Reino Unido disse que o país enviaria reforços para a região, incluindo caças. E para completar esse xadrez, surgiram especulações de que Israel teria elaborado um plano para matar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Esse plano teria sido rejeitado por Donald Trump. Questionado a respeito, Benjamin Netanyahu respondeu assim: There are so many false reports of conversations that never happened, and I'm not going to get into that. Por hoje é só, mas a gente vai continuar acompanhando essa crise de perto.